Eu sempre descrevi a indústria da carne para as pessoas que talvez não entendam seu poder e alcance assim. Tem toda a grana das grandes, do tabaco e das farmacêuticas, e tem a personalidade da Associação Nacional de Rifles. Então, qualquer coisinha que aparece, eles batem até a morte. Robert Martin não estava exagerando. Quando os lucros das indústrias de ovo foram ameaçados pelas empresas de substituto de ovo Hampton Creek Foods, e-mails muito perturbadores foram descobertos por Ryan Shapiro e Jeffrey Light. Descobrimos documentos demonstrando que o Comitê Americano de Ovos considera Hampton Creek, abre aspas, uma crise e uma grande ameaça para o futuro da indústria americana de ovos. O Comitê Americano de Ovos considera uma empresa bem-sucedida de substituto de ovos uma ameaça tão grande que brincam em seus e-mails governamentais sobre assassinar o CEO da empresa. Em e-mails internos do governo com os cabeças da indústria de ovo, eles sugerem assassinar o CEO da Hampton Creek, Josh Tetrick, incluindo um e-mail ameaçador do diretor executivo do Comitê Americano de Ovos. Os produtores de carne não têm que pagar pelas doenças cardíacas ou destruição ambiental ou qualquer outras externalidades, como os economistas as chamam, que os produtos deles causam. E depois tem todo o aspecto farmacêutico disso. E o fato de que existe uma indústria farmacêutica muito forte e o lobby que tem um papel enorme na preservação do status quo. Essas doenças crônicas são a vaca leiteira da indústria farmacêutica. Você tem um setor de stent de 5 bilhões de dólares. Eles querem que isso acabe? Temos um setor de 35 bilhões de dólares da droga estatina. Eles querem que isso acabe? Estou dizendo que a indústria farmacêutica controla eficazmente o que os médicos sabem. A maioria das pesquisas não é de prevenção. É para os medicamentos que a gente pode usar para aquela doença em particular. Eu tomo 2 remédios diferentes para pressão alta. 6 tipos de remédio para asma, mesmo depois de 4 anos das vacinas. E depois outro remédio para ajudar a cuidar dos efeitos colaterais de alguns daqueles remédios. Tomo antidepressivos pesados e alguns analgésicos diferentes para os meus quadris e costas. Eu tomo mais ou menos 16 drogas, sem contar com a insulina de manhã. Eu tomo insulina de manhã, insulina à noite, tipo de 32 a 34 unidades de insulina. Lantus, para ser exato. Alguns dos remédios são para o diabetes, isso é para fazer xixi. Eu tenho que usar isso para minha próstata. E depois isso para o meu coração. Eu tenho que usar este para a pressão sanguínea. E assim vai. Os médicos estão dizendo que eu tenho que fazer isso toda a minha vida. É frustrante e muito estressante. E eu não sei quanto o meu fígado vai aguentar tomando isso tudo. Sob tratamento médico convencional, seja para doença autoimune ou até condições como pressão alta ou diabetes, dizem que você tem que tomar remédios. E não só por uma semana, ou um mês, ou um ano. Dizem que você tem que tomar para sempre. Garantem a você que, se seguir o conselho do seu médico, vai ficar doente para sempre. Nunca vai ficar bom. Essa é a garantia. Porque as estratégias são todas de manipulação dos sintomas e não de lidar com as causas subjacentes. Você vem com esse diagnóstico e compra um monte de remédios que não tem nada a ver com a causa da doença. Você faz procedimentos que não tem nada a ver com a causa da doença. É uma enganação dizer, esse comprimido vai ajudar a desentupir suas artérias, esse vai salvá-lo de um derrame. Não vão. As pessoas que tomam as estatinas ainda têm ataques cardíacos, ainda têm derrames. Isso não reverte a doença, não deixa a placa menor. É uma fraude de proporções gigantescas. Nos Estados Unidos, o tratamento de doenças crônicas, como doença cardíaca, câncer e diabetes, é uma indústria de 1,5 trilhões de dólares. É o equivalente ao 10º maior PIB do mundo. Eu pesquisei mais os financiamentos das organizações de saúde e lá estava novamente. Essas organizações estavam aceitando milhões de dólares de empresas farmacêuticas que ganham bilhões de dólares com as mesmas doenças que esses grupos deveriam estar tentando acabar. Parecia um grande conflito de interesses. A não ser que acabar com essas doenças não seja o objetivo. A indústria farmacêutica gasta mais dinheiro com lobby do que qualquer outra. Assim como a pecuária, são tão poderosos que fazem as próprias leis que fez ativistas serem presos para serem silenciados. O governo vai para a cama com quem der mais grana, que é a indústria farmacêutica, o setor de criação animal. Eles injetam o governo com dinheiro e recursos, e em troca o governo dá o que eles querem, subsídios, prisão de ativistas que são contra eles. Eu acho bastante revelador essas indústrias se
esforçarem tanto e gastarem tanto dinheiro para criminalizar as pessoas simplesmente por tirarem fotos, por registrar o que está acontecendo dentro desses estabelecimentos e divulgando isso para o público. Estão atrás das paredes e no subterrâneo. Estão em estabelecimentos secretos que ninguém conhece. Mas se conhecessem, ficariam chocados, indignados. E acho que as pessoas não iam querer pensar que seus remédios, que suas comidas vêm desses lugares. E por isso acho que é tão... As leis da mordaça são o que são porque eles estão tentando silenciar as pessoas, a não se manifestarem e a não mostrar a verdade. Eu finalmente percebi o quanto o conluio entre o governo e essas indústrias era profundo e como seria perigoso expor eles. Essas preocupações se intensificaram depois de me encontrar com o delator do USDA, que revelou a doença da vaca louca no suprimento de carne do país. O USDA funciona como os militares. Então, quando eu fui na TV, imediatamente o USDA mandou avisos para todos os veterinários e inspetores de alimentos. Se alguém da imprensa contatar vocês, não falem com eles. Passem eles para Washington e a gente fala com eles. Então, de cara, calaram todo mundo. O público americano deveria ficar muito preocupado com isso. O que está acontecendo no USDA? Aqui nos Estados Unidos, temos pelo menos 4 casos de doença da vaca louca. Eu estou convencido de que há mais do que isso. Mas o governo não está procurando. Então, o que está dizendo é que já pode ter a doença da vaca louca em humanos? Isso, e acho que muitas foram diagnosticadas errado, com Alzheimer e a demência. Leva vários anos para ver a progressão, mas para facilitar, os médicos assinam que é demência ou Alzheimer sem fazer uma biópsia do cérebro para ver se é isso ou uma doença por prion chamada doença de Creutzfeldt-Jakob ou doença da vaca louca. Você acha que é seguro comer carne? Eu, pessoalmente, não acho seguro, porque a velocidade do abate está aumentando e também porque nossos inspetores não são bem treinados. No momento, a velocidade é de 220 vacas por hora. Isso dá mais ou menos 4 vacas por minuto. São 15 segundos por vaca. Essa velocidade de abate perigosa significa que os dejetos dos animais ficam em todos os lugares. Testes mostram que 88% das costelitas de porco estão contaminadas com bactérias fecais. 95% da carne moída e 95% do peito de frango contém bactérias de dejetos animais. Não é nada limpo comer assim. Mas não são só os dejetos, mas também infecções cheias de pus. Dava para ver que havia um calombo ou algum tipo de abscesso embaixo do couro. A maioria das vezes, quando o couro é retirado, ou isso abre o abscesso e o pus vai sair, ou se estiver entranhado, quando os inspetores estiverem fazendo o trabalho, ou os empregados da empresa, podem enfiar uma faca no abscesso e ele explodir para todo lado. Ouvi o suficiente. Estava totalmente enojado com a corrupção, a ganância, as doenças e o abuso que eu estava descobrindo. Os mesmos animais que estávamos matando estavam matando a gente e o planeta. Mas tantas pessoas comem carne e laticínios todos os dias da vida. E estamos sempre preocupados em comer proteína suficiente.